Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lara Muniz e te desejo tudo de bom nesta segunda-feira, 18 de setembro, e que você tenha uma excelente e abençoada semana. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9, acompanhe a programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota também o nosso WhatsApp 95 981 18 8039, 95 981 18 8039. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição de hoje. Encontro da Unicef e Visão Mundial discute mudanças climáticas com adolescentes de 15 municípios de Roraima. A campanha de vacinação contra a febre aftosa inicia dia 1º de outubro. De 18 a 25 de setembro é comemorada a Semana Nacional de Trânsito. Na entrevista do dia, a participação da Coordenadora Municipal de Saúde Mental em Boa Vista, Gilvânia Carvalho. Você confere essas notícias em 30 segundos aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Continue sintonizado na melhor e até já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá, já estou de volta. Obrigada por sua sempre agradável companhia. De 18 a 25 de setembro é comemorada a Semana Nacional de Trânsito. Em Roraima, o Detran preparou uma programação que começou no último sábado e vai até o próximo, no dia 23. A repórter Fernanda Vasconcelos tem os detalhes da programação. Vamos conferir. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Em Roraima, o Detran iniciou as atividades no último sábado com a ação integrada da primeira infância. Durante toda a manhã, foi realizada a exposição da mendicidade e a distribuição de material informativo. O evento ocorreu no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, no bairro Santa Teresa. Nesta segunda, acontece a blitz conjunta Detran Roraima e Polícia Rodoviária Federal. Agora à tarde, a exposição da mendicidade e jogos de tabuleiro com o projeto Jovem Condutor vão acontecer na Escola Estadual América Sarmento, seguida de uma blitz educativa com distribuição de material. A mesma atividade de terça será realizada na quarta-feira, dia 20, no horário da tarde, na Escola Estadual Major Alcides. Na quinta, a partir das 8h30 da manhã, está prevista uma blitz integrada com a PRF, Ciptur, Detran, Claretiano, SMTran e CERT-Senat. A ação, em frente ao Detran Roraima, será acompanhada da distribuição de mudas de planta. Na sexta-feira, acontecerá uma ação da Polícia Rodoviária Federal com a participação do Detran, Ciptur, SMTran e CERT-Senat. A atividade será no posto da PRF, próximo ao Água Boa. A programação da Semana de Trânsito encerra no sábado, dia 23, com uma exposição no Pátio Roraima Shopping. A atividade, além do Detran, vai reunir a Polícia Rodoviária Federal, a Ciptur, a SMTran, o CERT-Senat, o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Álvaro Duarte, diretor-presidente do Detran Roraima, comentou as atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito. Então essa integração é muito importante para todas as ações que nós estamos realizando essa semana, desde blitz educativas, como a que aconteceu no sábado, e outras que irão acontecer, distribuição de mudas de plantas regionais, e culminando essa semana, fechando, encerrando todo o trabalho conjunto que está acontecendo, visando um trânsito mais seguro no nosso estado, nós estaremos fazendo no dia 23, sábado, lá no shopping no Pátio Roraima, uma exposição de
materiais, demonstração, e eu conto com a presença de toda a população. Convido que toda a sociedade roraimense, o pessoal daqui da capital Boa Vista, compareça lá no shopping, veja os materiais de exposição da Polícia Rodoviária Federal, do Detran, Secretaria Municipal de Trânsito, todos esses entes que estão trabalhando integradamente para desenvolver a cultura da segurança no trânsito e também seguindo o que prevê o nosso lema desse ano, que é no trânsito, escolha a vida. É o nosso lema nacional e eu conto sim com a participação da sociedade roraimense e também a palavra-chave, como eu sempre falo, é cidadania. É respeitar os direitos e também ter o seu dever para com a sociedade, principalmente no nosso trânsito. É o Detran trabalhando para a sociedade roraimense. De Fernanda Vasconcelos para o 30 Minutos. A campanha de vacinação contra a febre aftosa inicia dia 1º de outubro. A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima estima que cerca de 500 mil animais de até 24 meses devem ser vacinados até o final do mês de outubro em todo o estado. Confira os detalhes com a reportagem. A 46ª campanha de vacinação contra a febre aftosa começa no próximo dia 1º de outubro. Durante um mês, a Agência de Defesa Agropecuária de Roraima pretende vacinar cerca de 500 mil animais de até 24 meses. Em 2022, foram vacinados animais de toda a faixa etária. A cobertura vacinal chegou a 97% do rebanho bovino do estado. Foram cerca de 1.150.000 cabeças de gado vacinadas. Técnicos da agência também fazem constantes visitas às propriedades rurais para orientar proprietários sobre a doença. Marcelo Parisi, presidente da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, destaca que isso foi possível com campanhas de vacinação. Então chegamos a mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado de Roraima, a 46ª em toda a história do estado. E agora do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, como nosso produtor já está acostumado, ele falar a vacinação dos animais de 0 a 24 meses, que é uma ação muito importante para manter o status de livre de aftosa com vacinação e também manter a condição de produção e exportação aqui do estado de Roraima, e também para que a gente possa no futuro atingir um status de livre de aftosa sem vacinação. Em 2008, apresentava alto risco de febre aftosa. Esse status mudou somente em 2014, quando alcançou o médio risco. Em 2018, o estado atingiu o status de livre da febre aftosa com a vacinação. O patrimônio bovino de Roraima é estimado em aproximadamente 5 bilhões de reais. Este ano, o rebanho chegou a 1.200.000 cabeças. De Juliane Raposo para o 30 Minutos. O encontro da Unicef e Visão Mundial discute mudanças climáticas com adolescentes de 15 municípios de Roraima. O primeiro encontro com os núcleos de cidadania de adolescentes de Roraima foi realizada na última sexta-feira. A reportagem do 30 Minutos acompanhou e tem os detalhes. Vamos conferir. Na última sexta-feira, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a ONG Visão Mundial realizaram o primeiro encontro dos núcleos de cidadania de adolescentes, ou NUCAS, de Roraima. Participaram adolescentes e mobilizadores representando os 15 municípios. A iniciativa integra a agenda do selo Unicef 2021-2024 e visa fortalecer a temática ambiental com adolescentes dos núcleos. É o que explica a oficial de comunicação do Unicef em Manaus, Elizabeth da Costa. Essa atividade integra a agenda do selo Unicef, da edição 2021 a 2024, que é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que visa estimular e reconhecer os avanços, na promoção, realização e garantia dos direitos da criança e adolescente em municípios que têm a iniciativa do selo, como o Semiárido e a Amazônia Legal Brasileira. E, além disso, esse encontro com os adolescentes dialoga com as discussões da Conferência das Partes, que é a COP. O encontro apresentou uma metodologia para tratar das mudanças climáticas. Tiveram destaque temas como soberania alimentar, segurança hídrica, gênero, raça e etnia, além da participação de adolescentes e jovens na agenda climática.
Essa atividade dialoga com os encaminhamentos e discussões da Conferência das Partes, a COP, ou seja, é resultado da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Elizabeth reforça a importância do evento com a abordagem da temática local. E visa trabalhar a metodologia para as mudanças climáticas, com ênfase nos temas de soberania alimentar, segurança hídrica, gênero, raça e etnia, com esses adolescentes e seus mobilizadores. De Kelvin Carvalho para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo a entrevista do dia com Gilvânia Carvalho sobre o Setembro Amarelo. Até já! Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, vamos conferir a entrevista do dia. Entrevista do dia. Oi, boa tarde, já aqui no Estúdio 2 para a entrevista do dia. Sou Edileuson Almeida e estou na companhia de Gilvânia Carvalho, coordenadora de saúde mental do município de Boa Vista. Muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, prazer em estar aqui, poder compartilhar um pouco acerca dessa temática tão importante. Que, apesar de ser muito ampla, a gente vai fechar um foco agora para falar sobre o Setembro Amarelo, né? O que significa essa data para a saúde mental? Setembro Amarelo é definido como um mês de prevenção ao suicídio, né? Infelizmente, a gente sabe que ao longo do tempo houve um crescimento muito grande de pessoas que acabam cometendo esse ato, né? E cada vez mais também tem crescido o número de pessoas em adoecimento emocional, mental. E é importante a gente trazer essa publicidade para esse tema, para que as pessoas entendam que existe saída, existe outras soluções que não apenas a sua própria morte, né? Então, discutir sobre essa temática é trazer realmente para o centro da discussão a importância da valorização à vida mesmo. E não tem remédio para isso, né, doutora? A solução é pedir ajuda. Isso, pedir ajuda sempre é o melhor remédio, na verdade, né? Às vezes as pessoas acham que estão só, né, nessa temática, nessa luta e acabam desistindo, mas pedir ajuda é o caminho correto para se chegar a uma estabilidade emocional novamente. Nós temos hoje o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, com voluntários que prestam esse atendimento. E no município, a gente tem um local que recepciona essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda? Isso. Nas nossas unidades básicas de saúde, existem profissionais que estão ali preparados, né, para fazer esse acolhimento dos usuários que chegam e fazem a identificação dessa demanda. Existem 15 psicólogos que atuam na rede básica, com acolhimento, com trabalho em grupos, com atendimento individual quando necessário também. E se, digamos, for um caso que já está numa complexidade maior, existem também os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial do município, é o CAPS 2, e tem o do Estado também, que é o CAPS 3. Pessoas que estão envolvidas em relação a álcool e drogas, existe o CAPS AD também, que está aí também para ofertar esse cuidado em saúde mental. Doutora, que tipo de atendimento é prestado quando uma pessoa chega, sabe, a pensar numa solução drástica dessa, de atentar contra a sua própria vida? Que tipo de suporte essa pessoa pode receber que pode fazer refletir sobre a importância da vida em primeiro lugar? Às vezes a pessoa ela se sente só, né? Sente que as pessoas não se importam com ela. Então, o simples fato de alguém chegar e oferecer ajuda, de oferecer esse apoio para escutar as angústias que aquela pessoa está sentindo, já é um fator primordial para que ela entenda que existem outras soluções a não ser a sua própria morte, né? Então, essa escuta ativa, esse acolhimento através da escuta qualificada é importante para que a pessoa ela consiga se perceber enquanto pessoa em adoecimento, que às vezes ela não se percebe que está adoecida, né? Só acha que é normal da vida dela sentir aquela tristeza por muito tempo, pensar que a morte é a solução.
Porque a gente às vezes pensa que a alegria é um estado permanente. Não é. Não é. Significa ter tristeza de vez em quando também, não significa dizer que tudo acabou, né? Isso, as emoções, elas fazem parte da vida, né? Então, as emoções boas de se sentir, como também aquelas que não são tão boas, como a tristeza, a raiva, a angústia, o medo, fazem parte da vida. Agora, quando a pessoa está num processo de adoecimento, ela passa por longos dias numa tristeza que ela não sabe nem por quê. Está com aquela tristeza, aquele peso, aquele humor deprimido mesmo, como se nada mais tivesse razão de ser, né? É hora de pedir ajuda. Hora de pedir ajuda. É um estado permanente. Não é normal. Não. Então, quando você não está mais sabendo lidar com essa emoção, porque uma coisa é você chorar, se entristecer, mas você segue em frente, a vida continua. Então, quando você já está ali entregue a essas emoções, que não são tão boas assim da gente sentir, mas sente, né? É um sinalzinho de alerta de que você está já num processo de adoecimento emocional. Obrigado pela tua audiência aqui na 95,9. Estamos conversando com a doutora Gilvânia Carvalho, coordenadora de saúde mental do município de Boa Vista. Doutora, e quais são hoje as principais causas que levam as pessoas a pensarem num ato tão drástico deste? Nem todo suicídio é em decorrente de depressão, né? Mas a maior parte dos processos de pessoas que cometem o suicídio foi decorrente desse adoecimento, né? Pela depressão mesmo. Né? Então, a depressão ela tem sido um dos fatores principais que tem levado as pessoas a cometer esse ato tão intenso, né? E impulsivo que é o suicídio. E fala-se muito que pós-Covid, né, nós tivemos consequências drásticas para a saúde mental. Né? Até que ponto realmente isso é um mito ou é uma verdade? É uma verdade, tanto que houve um crescimento, se a gente for para os dados, né, estatísticos, a gente vai ver que houve um crescimento muito grande na procura de serviços em saúde mental nesse período pós-pandêmico também, que nós estamos vivendo, e o isolamento social levou as pessoas colaborou, né, para que as pessoas elas viessem a adoecer. Né? Então, a gente vinha num ritmo de vida bem frenético e, do nada, você ter que parar tudo e ficar isolado em casa, sem poder ter aquele contato, né, físico, de abraçar, de sair, de se divertir. Isso colaborou, sim, para esse processo de adoecimento, para esse crescimento, né, nesse processo de adoecimento das pessoas. Saímos do mundo físico para o mundo virtual e aí permanecemos por um longo período. E pessoas ainda hoje, né, acabam utilizando as telinhas, né, as redes sociais de uma maneira bem prejudicial. Gastam muito mais tempo nesse mundo virtual do que nesse contato face a face mesmo com os amigos, com a família. E isso faz com que o cérebro da pessoa comece a entrar num processo ali de declínio, vamos colocar assim, que colabora também para surgimento de algum tipo de ansiedade ou depressão também. Às vezes tem milhares de seguidores, segue milhares de pessoas e continua só. Né? Porque é uma falsa impressão de que você tem alguém perto de você. Né? Sim. Acaba ali também colaborando para que a pessoa ela mascare, né, a real situação que ela se encontra. Às vezes você tá feliz, está super feliz, conversando com pessoas, né, Instagram e as outras redes sociais, mas por dentro você está já no processo ali de totalmente entristecido, adoecido, sem sentir o sabor de estar vivo realmente. Né? E essas redes sociais facilitam esse mascaramento, né, desse processo de adoecimento. Outra questão também que tem preocupado bastante, pelo menos a gente tem lido muita coisa sobre isso, é a questão dos adolescentes e das crianças, que tem entrado também numa fase preocupante quando se fala de depressão, também em função de tudo isso? Sim, tudo isso pode colaborar, sim, né? Porque há uma eu não queria usar a palavra negligência, né?
devido à vida corrida dos pais, né, os pais acabam deixando... Pouca atenção. Os pais acabam deixando por muito tempo essas crianças, adolescentes expostos, né, aos celulares, às redes sociais, e não tem mais aquela dinâmica familiar que antes poderia existir, né, de sentar, de conversar, de ter momentos de lazer juntos. Então, isso faz com que a criança ela vá, de alguma maneira, também internamente somatizando, né, essas questões, adoecendo. A gente, sim, houve casos de crianças que estão em processo depressivo, adolescentes com comportamentos de automutilação. São comportamentos muito corriqueiros aqui, né, nas escolas, que a gente tem acompanhado e tem visto um crescimento. E tudo pode também estar sendo colaborado por essa desestrutura familiar. E falando agora voltando para o Setembro Amarelo, mais especificamente, a partir agora da segunda quinzena, encerramos a primeira quinzena, vamos para a segunda quinzena agora do mês, o que tem a partir do dia 15 de setembro de programação para ajudar, né, a destacar essa campanha que é de prevenção ao suicídio? Isso. Todas as unidades básicas estão fortalecendo as ações nesse mês, potencializando essas ações que já ocorrem ao longo dos anos, só que nesse mês, ao longo do ano, mas nesse mês a gente potencializa com palestras, rodas de conversas, né, com os grupos terapêuticos, grupos operativos, e os psicólogos também que atuam nas unidades básicas têm tirado um dia do seu mapa para ir adentrarem nas escolas, né, para alcançar esse público adolescente, principalmente, que está também nesse processo, para que eles tenham esse espaço de comunicar, às vezes, as suas próprias angústias, né? Então, está entrando nas escolas, nas repartições públicas também, para trazer mesmo para o centro essa temática, para o debate mesmo. Porque é uma temática que não tem cor, não tem idade, não tem faixa salarial, não tem classe social, ela pode afetar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser afetada com ela, e a gente tem que estar atento aos sinais, né? Às vezes a pessoa pode estar do nosso lado adoecida e a gente não está percebendo. Então, a gente tem que ficar atento a esses pequenos sinais. A pessoa, às vezes, é mais alegre, mais espontânea, e você percebe ali ela um pouco mais calada, mais fechada, com um semblante mais decaído. E só uma pergunta, né? Você está bem? Eu posso te ajudar? Pode fazer toda a diferença para a vida dessa pessoa. Uma pergunta simples, né, doutora? Mas pode fazer uma grande diferença. Posso te ajudar? Sim, uma pergunta simples pode salvar uma vida ali, né? Então... Poxa, que pena que chegou ao final do nosso tempo. Conversamos na tarde de hoje, nessa tarde maravilhosa, com a Gilvânia Carvalho, que é coordenadora de saúde mental do município. Doutora, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Sucesso nessa campanha e deixa a tua mensagem aqui para esse Setembro Amarelo. Valorizar a vida em primeiro lugar. Isso. Vamos valorizar a vida, vamos viver a vida intensamente, né? Viver o hoje, que é o único dia que a gente pode ter controle. O que vem amanhã, o que já passou, a gente não tem como prever, né? Não tem como mudar o passado, não tem como prever o futuro, mas tem como a gente viver intensamente o hoje. Então, que a gente viva plenamente, brinque, sorria, se divirta e tente também, na medida do possível, ajudar as pessoas ao nosso redor que precisam desse apoio, dessa ajuda. Isso relembrando, você que está pensando num assunto tão drástico como esse, procura o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no 188, né? Lá tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana, pessoas que vão te ajudar. E se precisar de ajuda médica, procura uma unidade de saúde, um CAPS, que você vai ter o suporte que você precisa. Sim, muito obrigada pelo convite, por esse momento de troca, e estamos à disposição. E se cuidem, né? Se percebam como pessoas que estão fazendo a diferença nessa geração. Boa tarde. Boa tarde. Entrevista do dia. E eu também fico por aqui, agradecendo a sua maravilhosa companhia. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95981188039. Te desejo mais uma vez uma excelente semana. A gente te espera amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. E vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo.
Eu sou Lara Muniz, te desejo uma ótima tarde e até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.